O episódio IPM Responde de hoje vai tratar de um assunto solicitado por 2 ouvintes aqui do canal. O encurtamento ocorre somente no pé direito? E qual a diferença entre as respostas de encurtamento e alongamento da perna direita ao se fazer um rastreio? Então, para a gente responder essas perguntas, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse encurtamento. Dentro do biomagnetismo, ele é conhecido como fenômeno do encurtamento do hemicorpo direito ou também reflexo magnetopodal. Então, o reflexo magnetopodal, ele é uma resposta cinesiológica característica dos seres vivos a determinados estímulos. Então, os seres vivos, eles apresentam algumas características que nos permitem afirmar que se tratam de organismos com vida. Dentre essas características, nós temos a evolução, a capacidade de reprodução, o metabolismo, a nutrição, a presença de material genético e a irritabilidade. Como assim a irritabilidade? Então, essa é uma característica que ela está relacionada com a nossa resposta cinesiológica do reflexo magnetopodal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela. A irritabilidade nada mais é do que a capacidade do organismo de responder a um determinado estímulo. Esse estímulo ele pode ser interno ou externo. Então, existem diferentes estímulos que causam respostas nos organismos vivos. Nós temos a luz, a eletricidade, o magnetismo, a pressão, a temperatura. Então, assim como existem diferentes estímulos, também existem diferentes respostas. E um estímulo ele pode causar uma movimentação no organismo, fazendo ele se aproximar ou se afastar dessa fonte de estímulo. Por exemplo, a nossa pupila ela se dilata quando tem ausência de luz e ela se contrai com o estímulo luminoso. Então, o hemicorpo direito, ele se contrai ou se relaxa, se alonga ou se estira quando ele é exposto a campos magnéticos estáticos gerados por ímãs de média intensidade. Dentro do biomagnetismo medicinal, nós usamos ímãs de 1000 a 7000 Gauss. Então, dependendo do tipo de distorção de pH do local onde esse estímulo foi realizado, nós vamos ter uma resposta diferente. Então, quem descobriu essa capacidade da irritabilidade dos organismos vivos de responder a estímulos magnéticos foi o Dr. Richard Bringmeier. Ele é uma autoridade reconhecida mundialmente em terapias magnéticas, terapias energéticas e biomagnetismo. E ele passou muitos anos coletando informações sobre os efeitos da energia magnética nas células, nos órgãos e nos sistemas do corpo humano. Então, o Dr. Richard conseguiu medir externamente os campos magnéticos gerados por meio da ressonância energética e assim ele estabeleceu a polaridade específica de cada campo, onde o local que recebe um estímulo magnético e tem uma alteração para maior alcalinidade, ele encurta o hemicorpo direito. E o local que recebe estímulo magnético e tem uma maior acidez, ele alonga o hemicorpo direito. Então, nós podemos perceber que o encurtamento ele não ocorre somente no pé direito, e sim em todo o lado direito do corpo. Em um próximo episódio, a gente pode conversar mais sobre essa percepção da resposta aos estímulos magnéticos e por que ela se dá somente do lado direito e não do lado esquerdo. Então, fique ligado aí nos próximos episódios e não esqueça de dar um joinha no vídeo e seguir a gente no canal. Até mais!